Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa plataforma. Pessoal, essa aula é sobre chantilly, certo? Então, antes de começar a mostrar o ponto, tá, que eu uso, que é o chantilly no ponto estabilizado, ou seja, eu deixo ele num ponto estável para mim poder mexer nele depois, tá? Então você vai entender agora. O que eu tenho para falar um pouquinho antes? Chantilly é o creme de leite fresco batido, certo? O verdadeiro chantilly é o creme de leite fresco batido. Mas na confeitaria hoje em dia, a gente já não utiliza mais o creme de leite fresco batido por alguns motivos. Um deles é o custo, né? O outro motivo é a durabilidade, ou seja, a validade dele, tá? Então, o que a gente costuma utilizar? Creme vegetal, tá? Que são essas caixinhas de chantilly que diz chantilly na frente, ó. Eu tenho aqui um da Flashman, pode ser a marca que você utiliza, tá? Que é um creme vegetal, tá? Então, a base dele é a água, tá? E batendo ele vai dar aquele mesmo ponto para usar no bico, que nem o creme de leite fresco batido. Então, é o que a gente utiliza hoje em dia na confeitaria, por praticidade, por custo, por durabilidade, validade, tá? Por muitos motivos. A marca você vai testar, tá? Por exemplo, tem regiões que são mais quentes, tem regiões que são mais frias. Tem chantilly de boa qualidade e tem uns que não são tanto, tá? Então, assim, é teste mesmo. Encontrou uma que tu gosta, fique com ela ou tenha sempre em mente, testa algumas, vê quais são as que você gosta mais e tenha sempre umas 2, 3 marcas, porque quando falta uma tu já sabe qual que vai usar, tá? Porque tem encomenda marcada e tu não acha o teu chantilly que tu gosta de usar, tu sabe qual que tu vai pegar que não vai ter erro, tá? Isso é muito importante. Então, eu não uso só o Flashman, tem 3 marcas que eu gosto e eu vou revezando, tá? Até para as clientes vão me falando, qualquer coisa, a gente sempre pede opinião também das clientes, que é importante. Eu vou botar aqui, pra gente chegar no ponto, eu vou bater pouquinho só pra gente ver, tá? Porque aqui a ideia é mostrar qual é o ponto que eu gosto de chegar para depois poder trabalhar nele, tá? Então, eu vou bater 150 gramas. Deu 160, tá? Mas é só pra gente ter uma noção. Cris, preciso deixar o meu bowl no congelador? Eu não deixo, tá? Eu não coloco na geladeira o bowl. O meu bowl é de inox. De repente, um bowl de plástico, eu não sei. Testa com ele em temperatura ambiente, bate. Eu nunca tive problema assim. Depois que eu achei esse ponto aqui, eu nunca mais tive problema com chantilly, tá? O que eu tinha problema antes? Quando eu comecei, eu chegava no ponto de pico firme, que a gente chama. E era ali que eu trabalhava, tá? Porque nos cursos que eu tinha feito ensinavam o pico firme. Aí depois, em outros cursos, eu fui aprendendo novas técnicas e encontrei esse modo de preparo do chantilly e nunca mais tive problema com chantilly, tá? Eu vou bater aqui e o chantilly, gente, a gente tem que bater numa velocidade média baixa. Por quê? Porque eu não quero incorporar tanto ar. Quanto menos ar eu incorporo nele, melhor, porque daí menos ele vai ficar craquelado, menos airado ele vai ficar, tá? Mais lisinho ele vai ficar. Ou seja, o acabamento do bolo vai ficar melhor, tá? Então eu vou começar a bater. Eu botei na 2, tá? Só para não demorar tanto. Dá pra fazer em outras batedeiras sem ser a planetária? Dá. Gente, dá pra chegar, se tiver muita força de vontade e não for muita quantidade, tu consegue chegar nesse ponto à mão com fouet, tá? Então não tem mistério nenhum, é habilidade, gente. Tu vai botar a mão na massa, fazer teste, vai testar. Confeitaria é fazer teste, tá? Então a gente tem um laboratório, que é a cozinha, e tu vai experimentar marcas diferentes, tempos diferentes, então não tem um tempo certo aqui. O que tem certo aqui no modo como eu utilizo o chantilly é o ponto que eu vou mostrar, tá? Só isso. Eu vou ver se eu consigo pegar o ponto que eu usava antigamente. Talvez você se identifique com esse ponto, tá? Mas não é o que eu quero.
Então, vai depender da tua batedeira, vai depender do clima, do clima que tá aí na sua cidade, da marca do teu chantilly. Às vezes, dependendo da marca, eu levo uns 6, 7, 8 minutos para chegar no meu ponto, com meio litro de chantilly, e às vezes eu levo 10, 15 minutos, tá? Então, o tempo não vai te dizer que tá no ponto ou não, o que vai te dizer é o próprio ponto, tá? Deixa eu ver. Ó, esse aqui era o ponto que eu utilizava antes, tá? Eu tinha muito problema quando eu utilizava. Vou ver se não dá pra... Tá? Eu tinha muito problema mesmo quando eu usava o chantilly nesse ponto. Porque às vezes eu decorava um bolo, até conseguia decorar dependendo do bico que eu usava. Nunca gostei desse trabalho de bico com esse ponto. Mas botava na geladeira, ele ficava um tempo e ele não durava muito, tá? Então, não aguentava fora da geladeira. E com esse ponto que eu vou mostrar agora, como eu disse, eu não tive mais problema, tá? Então, por exemplo, eu decoro um bolo hoje, se eu deixar posar fora da geladeira, aqui na minha região, é Rio Grande do Sul, tá? É friozinho. Mas no verão aí faz, às vezes, 20, 24 graus, 30 graus. Ele aguentou de um dia para o outro sem dar problema nenhum. Ou seja, ele estabiliza realmente, tá? O que eu botei bater, gente? Só o chantilly. Não botei açúcar, não botei nada aqui, tá? E agora eu vou continuar para chegar no ponto que eu quero mostrar. Tá? Isso aqui foi só para mostrar o ponto que eu utilizava, que provavelmente é o ponto que a maioria de quem está começando utiliza, que é o que a gente aprende no início. Não é ele que eu quero, tá? Como eu disse, não precisa necessariamente ser uma planetária, só que em outras batedeiras vai demorar mais para chegar. Também não vai ficar do mesmo jeito, tá? Aqui, nós vamos chegar num ponto que o chantilly ele vai grudar no bol e vai entrar para dentro do globo, tá? Ele vai ficar bem firme. Lembra de uma argamassa? É mais ou menos isso, tá? Porque ele não vai ficar bonito. Ele só vai ficar estável para mim poder trabalhar com ele. Ó, ele já começou a formar o buraco no meio, que eu falei. Tá? E aqui, como é pouquinha a quantidade... Como é pouquinha a quantidade, ele não vai subir pelas laterais do meu bol, tá? Mas olha só, mas dá pra ver muito bem. Quando é mais quantidade, se eu botasse meio litro de chantilly aqui, por exemplo, ele ia subir, tá? Ele ia vindo, ia grudando, ia subindo. Mas aqui já dá pra ter uma noção, ó, ele gruda, forma o buraco no meio e ele fica horrível pra trabalhar, tá? E é isso que eu quero. Trabalhar cru assim, né, gente? Porque a gente vai trabalhar justamente, vai trabalhar na textura dele, vai pigmentar, vai deixar ele lisinho, tá? Então, é isso aqui que eu queria mostrar, ó. Isso aqui é o mais importante, tá? Ele grudou no bol e ele entrou para dentro do globo. Ele tá super firme e a consistência dele aqui não tá tão feio. Depende da marca, fica mais feio, mais poroso e mais feio, tá? Outra marca que eu gosto de usar, mas fica mais feio, mas depois trabalhando fica boa, tá, gente? É a Rica. Eu gosto muito da Rica aqui pra minha região, ela é boa, tá? Então, vai depender da marca que tu tá usando, tu vai notar a diferença na textura, tá? A consistência é a mesma, tá? Mas a textura pode mudar um pouquinho. Tá, então, ó, eu quero que você veja bem a textura dele, ó. É feia e é grosseira mesmo, tá? Esse aqui não tá tanto e às vezes fica bem pior que isso, tá? E é isso aqui. Agora, o que a gente precisa? A gente não vai trabalhar com ele assim, tá? Então, na próxima aula nós vamos ver sobre... eu vou estar fazendo a pigmentação do vermelho e do preto, que é a maior dificuldade de chantilly.
também a texturização, tá? Como é que eu faço para texturizar o meu chantilly. Então, até a próxima aula.